Então vamos lá. Olá a todos que estão vendo aqui mais um podcast neste canal. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. E vamos que vamos, cara. Hoje a gente vai receber mais um convidado. Ele é profissional de comunicação e imagem. Segundo a intro, a bio do Twitter dele, ele é pedestre, ciclista, corredor, casado e adora chocolate amargo. Eu também gosto de chocolate amargo, cara. Tudo bem, Stanley Calderelli? Tudo bem, cara? Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde aí, dependendo do horário que todo mundo estiver ouvindo aí. Eu adoro chocolate amargo. Gosto bem menos de café, por mim podia sumir o café. O chá podia não existir, né? Mas café eu gosto só um pouquinho. O chocolate amargo é uma coisa que eu gosto até de gastar dinheiro para comprar. As pessoas normalmente não gostam de chocolate amargo. Odeio chocolate amargo, é o chocolate que nem formiga gosta. O meu chocolate amargo que eu falo é de 85%, 90% de cacau, né? É o chocolate amargo de verdade mesmo. Legal, pode começar a pergunta aí, Pedro. Xarope. Tá bom, vamos começar. Bom, eu não entendo, mas pelo que eu sei, você deve entender pra um caramba. Me fala um pouco sobre a Bit, como ela funciona, cara. Desculpa, eu estava cortando um pouquinho. Você perguntou da BISC? Bitcoin. Bitcoin. Eu não entendo, mas você deve entender pra um caraca. Me explica um pouco sobre a Bitcoin. Também estou no mesmo barco, tentando entender, tentando aprender tecnicamente. Tem um monte de coisa. É muito diferente a forma de atribuir valor, né, no Bitcoin. Mas já faz um tempo, estou tentando, convivendo um pouquinho mais. E entendi que uma coisa que eu entendi, pelo menos, é que é algo que tem oferta restrita e até vai ser decrescente relativamente em relação à economia mundial. E como tem demanda constante, no mínimo demanda constante ou crescente, o resultado disso é ganhar valor, né? A demanda é o aumento de valor, né? O preço é a tradução disso quantitativamente. E respondendo mais especificamente a pergunta, o que é Bitcoin? Tem gente que fala que é simplesmente uma unidade digital determinada por endereços e é transmissível entre endereços, entre chaves, né, entre pontos, né? E vou explicar melhor. Ele é como se fosse uma mensagem, né, que vão de pontos de uma coisa descentralizada, de um ambiente, de uma rede descentralizada, que não tem um dono, não tem um servidor central único, e que todos esses pontos têm sempre a mesma informação de todos. A respeito das transmissões de um ponto para outro, de uma transação com outra, né? O Bitcoin não é anônimo, né? As transações não são anônimas, né? A rede é pública, consultável, e todo mundo consegue saber de qual endereço foi quantas unidades para qual endereço. O que não se sabe é qual CPF, qual RG, qual pessoa está em cada ponto, em cada endereço ali, nome de cada chave pública ali que aparece. E é uma forma de transmitir informação, transmitir mensagem, como se fosse isso, de forma totalmente distribuída, totalmente descentralizada, sem ter um dono. E as pessoas, ele nasceu com o propósito de ter valor atribuído. Né? Não existe valor intrínseco em nada, mas as pessoas passaram a entender o propósito daquilo, que é receber valor em relação monetário, né? Em relação, e como tudo que está no mundo, que já está rodando aí, né? Acabar fazendo uma relação com as outras coisas que já têm valor atribuído, por exemplo, as outras moedas estatais, né? Então é por isso que a gente diz uma coisa vale tanto em relação vale tanto da outra coisa vale tanto dessa primeira. Mas enfim, o Bitcoin é uma unidade, apesar de ser digital, e o ponto principal, né? A gente pensa em tudo que é digital pode ser copiável, duplicável, multiplicável, etc. E, portanto, fraudável, mas o funcionamento de moedas digitais, a primeira coisa que tem que acontecer, é não permitir uma duplicação, um gasto duplo, né? Então, senão seria possível qualquer um alterar um
registro de uma informação, de uma transação, fazendo um gasto duplo de uma coisa, de um valor para si mesmo, né, por exemplo. E isso é impossível porque todo mundo, todos esses nós, todos esses pontos da rede têm a mesma informação. E se alguém tentar fraudar, tentar fazer alguma coisa que não seja verdadeira, para todos os outros, na hora de gerar um próximo bloco de transação, vai olhar aquela informação e falar, não, isso não é verdade, e porque não bate com nada das outras informações. Né? Todo o histórico está diferente, nessa informação está diferente em todos os outros históricos. Portanto, essa transação vai ser, esse gasto duplo, essa tentativa, né, de gasto duplo, vai ser rejeitado pela rede toda. Para que isso fosse possível, esse gasto duplo, essa fraude fosse possível, né, um gasto duplo fosse possível, teria que haver um ataque, né, um domínio de 51%, que é uma das formas de poder fraudar, né, dizem. É uma coisa muito, muito, muito difícil de acontecer. Mas eu falei muita coisa, eu acho que, não sei se é fácil de explicar tão de cara assim. Não sei o quanto vocês não sabiam, né, o quanto não tinha ideia do que era. Mas eu falei como se, para quem nunca ouviu falar. Tem muita coisa mais técnica que é para entender, né? E é mais difícil de falar aqui. E que eu mesmo... Tirando mais uma dúvida... Desculpa interromper. Tirando mais uma dúvida sobre a Bitcoin, dá para se dizer que ela pode se comparar a igual a, tipo, euro, dólar, ien, esses dinheiros, por assim dizer? Comparar em que sentido? Comparar assim no sentido do valor, no sentido de igual, ser tipo igual o dólar, tipo o euro cotação, tal. A tua tipo pergunta é tipo cotação, igual... o dólar tá R$5, velho. Tipo. Em cotação e também no modo de uso, tal. Tipo, os americanos eles usam dólar, os chineses, asiáticos usam ien, naturalmente. Europeus usam ien, basicamente. Então dá para se dizer que o mundo usam todo euro. usaria. Dá para se dizer que dá para usar em modo de usar dinheiro. No modo de usar, não. No modo de usar é muito diferente. Mas o que se faz é comparação de valores, né? Porque são coisas com menos demanda, outra mais demanda, mais quantidade, menos quantidade, aí você faz tipo de equiparação, de comparação. Agora, no modo de usar é muito diferente. O modo de usar seria diferente. Tecnicamente é muito diferente, porque ele dispensa um banco, né? Uma das primeiras coisas, ele nasceu para não para, né? Mas uma das consequências é que os bancos centrais precisam ser, se quiserem manter suas moedas, eles teriam que ser muito mais responsáveis com o dinheiro, com ela. Quem disse isso foi o Friedrich Hayek, no livro A Desestatização do Dinheiro. Ele fala que o dinheiro não estatal, né, na época ele não existia na internet, ele não tinha ideia, mas ele preconizou isso, né? E a consequência disso, a necessidade disso, de conviver com isso para os bancos centrais, é que eles teriam que ter muito mais responsabilidade com a moeda frente a uma moeda que não tem dono. Então, porque ela seria incontrolável, né? Não tem como emitir mais ou mudar, assim, emitir mais ou não importa o que, mas não teria como mais mudar a política monetária dela. Para mudar a política monetária do Bitcoin, modificações pequenas foram feitas para aprimorar, para resolver problemas, para evitar um bug lá na frente e tal, de ciclos e tal. Mas, enfim, a parte, como você perguntou, a comparação no modo de uso pode ser usado. Ainda tem muito menos gente usando, né? Obviamente, tem só 10 anos, tem muita gente entendendo agora o que é, né? E tem muita gente rejeitando também por isso. Assim como a eletricidade também foi rejeitada, né? Quando nasceu, muita gente se machucou com a eletricidade, né? E também muitos setores acharam ruim a chegada de uma forma de energia, sei lá, que gerava iluminação, que podia girar um motor, uma coisa assim. Teve muitos setores que podem ter ficado bravos com isso, né? E com o Bitcoin não vai ser diferente, né? Mas ele é uma coisa muito nova e por isso tem pouca gente usando e muita gente agora tentando difundir, tentando explicar e muita gente dessa turma que está convivendo com ele agora tentando segurar, porque acredita que vai ter muito mais valor no futuro. Né? Por isso que se gasta pouco hoje Bitcoin
e segura mais, né? Alguma pergunta, João? Tenho. Como você falou, é rejeitada por alguns e tem gente, né, que falou que no começo isso daí era uma bolha, que não ia dar nada. Chegou a ter valores expressivos, muitas pessoas falam que ficaram ricas com o Bitcoin. Teve quedas, teve subidas. Agora acho que teve uma queda de 20%, se eu não me engano, né? E Teve quando esses dias uma correçãozinha, eu não sei o que houve, mas algum movimento bem curto em relação a todo o histórico, né? Claro. E como você analisa esse sobe e desce do Bitcoin? Sobe, desce, né? Como que você analisa isso daí? Eu entendo que vai diminuir à medida que as pessoas que for sendo massificado, à medida que as pessoas forem tendo mais, carregando mais, convivendo mais com ele, né? É assim como o real é em relação ao mundo inteiro, né? Hoje o real, acho que é a última moeda, a pior moeda do mundo, né? Porque a liquidez é muito baixa em relação a todas as moedas, né? A instabilidade tem vários fatores, uma conjuntura grande, né, do país. E aí a moeda real, com consequência dela, acaba sendo uma liquidez pequena, né? Uma quantidade, porque a quantidade fica pequena na mão do resto do mundo, né? Em todos os outros países, pouquíssima gente por aí no mundo tem real, né? Então, como a quantidade é pequena, a liquidez fica pequena, qualquer variação fica grande. Então, ele fica volátil, né? Quando a gente olha para um gráfico, um valor e tal, a gente chama de volátil, como quando sobe muito, desce muito, porque a liquidez é pequena, né? Isso é uma consequência de proporção, né? De proporção, assim, percentual, né? Falando numericamente mesmo, aritmeticamente quase. É por isso que sobe e desce, mas à medida que ele vai sendo mais aceito, mais guardado, aliás, mais adquirido, mais convivendo mais com ele, a tendência é que seja cada vez menor a volatilidade. E isso dá para ver nos gráficos, né? Você olha no histórico inteiro, você vai vendo que o sobe e desce está cada vez menor, a amplitude está cada vez menor. Então você acha que uma hora pode se manter em estabilidade assim? Não ter essas subidas, essas grandes quedas? Acho que pode se manter ali na estabilidade? Eu acredito que sim, porque toda unidade toda moeda, né, que busca ser uma unidade de conta, né, não é um Bitcoin que busca, né, porque ele não tem um dono, ele não tem ninguém para estimular ele, para provocar isso nele, assim como tem as moedas estatais que tem um dono, aí os estados vão provocando ela para que ela tenha, né, como se fosse ela pudesse humanizar, né, esse objeto, a ter um interesse, né, em ser unidade de conta, em ser buscar uma estabilidade. Mas é uma consequência do uso da maioria das pessoas, da massificação do uso, e essa ganho de estabilidade. É uma coisa natural, né? Porque as pessoas vão, assim que vão convivendo mais, vão atribuindo menos valor na hora de vender ou de comprar. Porque vão entendendo tudo junto, não vai acontecendo tudo junto. E os riscos, né, desse ativo, né, que as pessoas têm começado a guardar, vão caindo, né, que o risco vai caindo. Então, o valor, né, do preço, né, das moedas, qualquer coisa, é um sinal de que as pessoas... A variação desse valor é um sinal de que as pessoas veem... É o tamanho do risco que as pessoas veem, né, naquilo, né. Eu quero vender por mais porque eu preciso que aquilo valha mais. Eu quero comprar por menos porque eu acredito naquilo, eu quero ter mais daquilo. Ou eu quero vender de qualquer preço porque eu quero me livrar daquilo. Então, o valor pode assim que as pessoas vão comprando e vendendo, o valor vai descendo ou subindo, né? Aliás, tudo na vida, né? Quando a gente compra, sempre o preço do mercado, qualquer coisa, mesmo que seja a longo prazo, tende a subir. Quando a gente vende, o valor tende a descer, né? O interessado em vender, né? Quando você quer vender um carro, a gente quer vender pelo menor preço, mas você acaba vendendo por um precinho um pouco menor para fechar o negócio. Quando você quer comprar o carro, você é interessado em comprar o carro, você acaba pagando mais porque quem tem o carro lá está tendo o carro, ele tem o carro para te vender e você está interessado em comprar. Se você quiser, você vai ter que aceitar o preço. Geralmente, quando você compra, tudo que você compra, o preço tende a subir. Quando você vende, o preço tende a descer, né? Esse é todo o movimento de qualquer ativo no mercado do mundo inteiro, né? Quando a gente pergunta assim, por que tal ativo subiu, tal ação subiu, tal coisa desceu?
Porque a única resposta que você tem certeza porque as pessoas estão comprando mais, porque as pessoas estão vendendo mais. Agora, tem as outras questões com relação às ações e tal, dos fundamentos, ou de um evento que tem acontecido com a empresa, a ação e tal, interesse naquele ativo ou não, seja Bitcoin também. Mas, enfim, vai buscar uma estabilidade em relação à economia mundial, né? E a economia mundial tende a variar, a crescer. Dizem hoje que é em média de em torno de 3%, né? Uma média, se o mundo fosse um país só, dizem que é 3%, né? Que o mundo cresce em produtividade, em ganho de bens, de criação de coisas novas, né? Então, se uma moeda valorizar 3%, ela estaria em paridade com o mundo, né? Com a economia mundial. Caramba. Mas isso lá na frente, né? Oi? Isso muito lá na frente, a longo prazo. No caso do Bitcoin, né? Que é uma coisa que só tem 10 anos, né? Boa. Tem mais alguma dúvida sobre Bitcoin, Pedro? Nada, não. Uma dúvida Então, sobre a Bitcoin, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para ele. Posso mandar? faz, vai. Cara, me fala um pouco sobre a vacina, cara. A vacina que está todo mundo esperando. Muitos dizem dessa tal vacina chinesa que pode dar certo e pode dar errado ao mesmo tempo. E algumas falam de 50%, Oxford. né? Cara ou coroa? Algumas também falam de Oxford, acho que também do Brasil, da universidade. Mas tá todo mundo torcendo para dar certo. Qual a sua opinião, cara? Eu acho que tomara que dê certo também, né? Um dia ela vai chegar no meu braço, né? No braço de todo mundo, né? Eu espero que dê certo, eu acho que tende a dar certo. A única novidade agora é que essas são muito mais rápidas, né? Elas nunca foram usadas tão rapidamente, assim, saiu do laboratório com tão pouco tempo de teste e já está sendo usada experimentalmente, né? Esse uso emergencial, geralmente eu entendo como uso experimental, né? E porque acho que está todo mundo sendo testado trocando pneu com o carro andando, né? Uma coisa assim, né? Mas eu acho que vai um dia dar certo e tal, mas é um pouco assustador, né, de ver, porque é uma novidade, né? Esse evento das vacinas estar sendo usadas com tão pouco prazo desde a fabricação, de poucos tempos de teste, né? Só que também, por outro lado, tecnicamente, essas vacinas novas, tirando a da Sinovac, todas as outras aí são vacinas chamadas genéticas, né? Elas são vacinas de RNA mensageiro, uma coisa assim, né? Elas têm um componente que não é as técnicas antigas, né? Que são de vírus atenuado, vírus vivo atenuado, São 3 formas do vírus vazio. Tipo um pedaço do vírus. Mas são 3 formas, né? Que o vírus O organismo ele tenta. Uma é só a casquinha do vírus, uma é só a casquinha do vírus, a outra é o vírus enfraquecido, atenuado, tem uma outra tipo. O anticorpo olha para aquilo e fala, opa, vou combater aquilo, então vou estimular o organismo a combater aquilo, só que como o vírus está em desvantagem, né, ele foi colocado ali em desvantagem, então ele vai tomar um cacete e o sistema imunológico vai ganhar. Agora, essas vacinas novas, que nunca foram testadas em humanos, tem 3 técnicas novas também não lembro os nomes aqui, mas tem uma que pega uma subunidade do vírus, uma coisa genética do vírus, que entra na célula do corpo humano e vai para estimular a célula a produzir uma proteína que vai ser jogada para fora, que vai cair na corrente sanguínea, e aí essa proteína é similar, aliás, ela vai combater o vírus que entrar, porque ela tem uma similaridade com esse vírus, então ela foi desenhada para ter essa consequência lá genética, né? E beleza, é uma técnica nova e tal. O que a gente não sabia é que a gente nunca tinha feito e pode não saber o que pode acontecer por conta desse prazo, né? Por exemplo, a gente viu aí nas notícias todas as reações, né, das pessoas, reações alérgicas, uma paralisia, coisas temporárias e tal. Algumas que podem ser temporárias, outras que não podem ser, eu não sei, né? Mas nunca teve um teste com algum voluntário, né, quem quisesse participar do teste, de mais de 1 ano, mais de 2 anos, para saber
que reação que poderia dar depois de 2 anos, ou de 3 anos, né? Porque tem muitas vacinas dessas antigas aí, a pessoa fala, o tempo médio, o tempo mínimo de fazer uma vacina foi de 4 anos, porque a da cachumba levou 4 anos. Cachumba não, Foi. parece cachumba. Mas eu soube que ela foi retirada depois, porque deu algum problema aí para aprimorar ela de novo. Um artigo que eu li em abril de 2020 por conta desse papo de vacinas, de pandemia, não sei o quê, era da revista Veja. Eu acho que tem um gráfico, um cronograma circular que mostra o tempo de... Um cronograma, é uma timeline, só que circular, e fala do tempo das vacinas no mundo, várias doenças, e aí tem uma timeline circular, assim, que mostra cada linha desse ciclo. São vários ciclos, um dentro do outro, e um dá a volta quase toda, o outro dá uma voltinha pequena, que depende do tempo que cada um levou, que é o tempo da doença existir até a vacina ser finalizada e ter sido estabelecida como segura e aplicável e tal. E tem doenças desde 1880 e pouco até o ebola, até sarampo. A do ebola foi a última que eu tenho lá, foi a vacina saiu finalizada em dezembro de 2019, levou 45 anos. E a mais curta que levou a do ebola. E a mais curta que levou foi a do sarampo, que levou 10 anos. Tem umas outras com 12 anos, 13 anos, que é contra como é que chama? Câncer de colo do útero, algumas coisas assim que levaram 15 anos, 13 anos, 12 anos, uma coisa assim. E as outras tudo 40, 50, 60 anos. É engraçado que depois de 1950, nesse ciclo dá para ver, o tempo de finalização para aplicar a vacina demorou muito menos. Em 1950 demorava muito. Depois de 1950 começou a reduzir muito, 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 muito. E aí agora tem técnicas novas, né? Essas vacinas genéticas aí. Mas tomara que dê certo. É mesmo. Agora eu vou fazer uma questão aqui. E, cara, eu vejo algumas páginas, alguns vídeos sobre anarcocapitalismo, só que eu não entendo muito. Né? Mas eu concordo em algumas coisas, assim. Então, nos 70% ali eu concordo. Levei Cara, 4 anos. Tem como você explicar do básico ali, para eu entender sobre o que é anarcocapitalismo? Nunca formatei uma ideia assim, mas eu tento explicar que é uma base do anarcocapitalismo é o voluntarismo. E o princípio maior é a ética da propriedade privada. E disso deriva a não agressão, né, a qualquer propriedade, sendo propriedade um bem de alguém ou o próprio alguém, né, a autopropriedade. Não, o libertarianismo, né, não é uma questão sobre soluções, é uma questão sobre ética, acima de qualquer coisa. E hoje eu estava vendo um livro chamado, um dos livros mais didáticos que eu já vi, aliás, de 2005, chama Marcelo Mazzilli. Ele chama Não, obrigado. Ele fala uma frase no meio do livro que libertarianismo, os libertários querem, eles não querem, qual é a frase dele? Libertários não querem salvar o mundo, eles querem se libertar do mundo, né? Eles querem se livrar do mundo, né? Porque o mundo está aí e as pessoas todas querem conviver. E o anarcocapitalismo não é uma questão sobre soluções, mas as soluções sempre foram encontradas, sempre foram buscadas, sempre serão. Né? E, aliás, o que a história mostra é que quanto menos intervenção teve, intervenção de alguém obrigatório, que se obrigou, que se impôs, né, algo como o Estado, as soluções foram melhores, tanto em tempo, quanto em eficiência, eficácia. E sempre houve erros, sempre vai haver erros, e por meio deles vai chegar a ter acertos. Né? A gente vive assim, né? A gente observa nossos resultados e os resultados dos outros. Quando a gente erra, o custo do nosso aprendizado é um pouco mais caro, porque o erro foi com a gente. Agora, quando a gente observa o outro e fala, opa, não vou cometer esse erro que o outro cometeu, então o nosso aprendizado está sendo um pouco mais barato. Mas o mundo inteiro vive assim, né? Tentando aprender. O que a gente entende, né? Também acho errado, é alguém de fora, um ente
fora disso e falar, não, você tem que fazer desse jeito aqui porque eu sei que é melhor e todo mundo tem que fazer assim, e aí, como ninguém concorda com isso, vem um monte de justificativas. Pelo bem comum, interesse coletivo, pro seu bem, e assim vai, né? Mas é uma questão ética, acima de qualquer coisa. Cara, libertarianismo, tipo, a propriedade privada, ela é assim, tipo, essa casa aqui é minha, então você não mexe. Aí essa casa aqui é tua e você não mexe. Claro, como que eu posso falar, cara? O direito da pessoa ter. Claro, o Estado não dá pra pessoa, a pessoa tem que conquistar aquela propriedade privada. É isso? Se ela foi adquirida de modo lícito, consensual, consentimento, ela é sua legitimamente. Ou ela é minha legitimamente. Agora, se ela foi roubada, aí se houve um crime ético, né? E aí, esse é o único motivo para justificar a agressão contra essa pessoa que diz deter algo que está visto, provado, mostrado que não foi adquirido por consenso. Por exemplo, alguém roubou um relógio e o cara fala, não, esse relógio é meu. O cara que roubou o relógio fala que é dele, né? O ladrão fala que o relógio é dele. E aí sim, por isso que é importante investigar, né? Saber o histórico, investigar o devido processo legal, né? Investigar o histórico daquilo, ouvir testemunhas, tentar saber o que aconteceu, o histórico, para saber se aquele relógio que o ladrão diz que é dele, então o ladrão ali diz que é dele mesmo, ou ele é um ladrão mesmo, né? Ou ele pegou aquele relógio. Aí sim, se é provado que, ele roubou, o cara, ele disse que ia comprar e não pagou, né? Ele não cumpriu um acordo. Então, se faz um acordo, está fazendo leis entre as duas partes, né? Se uma coisa não foi cumprida nesse acordo, nesse contrato, né? Quando a gente combina, vamos vender, eu te pago tanto, você me entrega. E aí um dos dois não cumpre a parte, um paga, ou o outro não entrega, alguma coisa está errada. Agora, se o cara, nesse caso aí, ele pegou o relógio sem pagar, ou ainda pegou batendo na pessoa para arrancar o relógio, sei lá, né? Aí teve duas agressões, né? São duas propriedades, né? A pessoa agredida com violência física e o relógio, a propriedade roubada, né? Roubada ali. Então, aí, isso é um motivo para que se justifique a agressão contra o ladrão para que ele devolva o relógio. Para que ele seja coagido, seja amparado, para que ele devolva o relógio. Mas no caso de morte, se ele matou alguém, não tem como devolver a vida. Não tem, mas alguma forma de compensação tem que ter, nem que seja para a família daquela pessoa. Aquela pessoa aí poderia chegar a um acordo entre as partes ali envolvidas todas para que exija uma compensação uma forma de punição para aquele cara que matou alguém, por exemplo. Né? Dependendo da sociedade, do regime, do acordo entre as pessoas, poderia ser também tirar a vida da pessoa, mas isso não compensa ninguém, né? E ainda, num caso simples assim, ok, né? Você tem certeza absurda, né? Um matou, o outro quis matar, eles entraram em acordo e tal, para compensar isso, para equilibrar isso, tal, né? Se as pessoas pensarem assim. Mas numa conjuntura super complexa, né? Que o mundo é bem mais complexo, quando você decide matar alguém, essa aí já é uma opinião. Alguém para compensar, né? Para punir a pessoa que matou outra, tem um problema, pode haver um problema grande aí, porque pode até haver um erro na investigação, né? Na hora de. Em live é complicado. É isso, voltamos? Voltamos, senhoras e senhores. Voltamos. Então pode prosseguir. Prosseguir, nossa, o cara é analfabeto aqui. Voltamos, galera, que caiu aqui. Mas já estamos aqui, já. A partir de que ponto você quer voltar, quer retomar? Já está retomado, já está no ar. Já tá a partir de que ponto você quer que eu volte a falar? Eu não sei se eu estava falando sozinho. Acho que estava, porque eu não estava escutando mais nada. Então, qual é a última coisa que você ouviu? Eu só fiz a pergunta e não escutei mais nada. Eu escutei um pouco do analismo que você estava explicando antes de eu cair.
Eu perguntei como que seria levada a pandemia de um jeito da visão libertária. Ah, Pode Essa responder? pergunta eu nem ouvi. Essa pergunta eu nem cheguei a ouvir. Eu ouvi só da vacina e sobre. Aí eu falei do consentimento, né? A base do capitalismo, do anarcocapitalismo. Eu tinha feito Voluntarismo. assim. rapaz, Vamos tá tudo continuar já. confuso. Tá Mas bom, vamos deixa eu continuar perguntar. aqui já. Deixa Mas eu... de forma libertária, anarcocapitalista, em sociedade de leis privadas, uma forma para resolver coisas assim, biológicas e tal, eu acredito que as pessoas iriam buscar soluções que evitassem algum perigo. Todo mundo quer evitar um perigo para si, né? Então, o problema sempre é alguém querer coagir o outro, querer proibir o outro, querer obrigar o outro. Mas, se há um acordo, um pré-acordo, a gente pode ser obrigado por alguém, vamos concordar em estabelecer tal regra, a gente vai obrigar a tomar tais procedimentos para isso, aí todo mundo vai ter que cumprir essa regra. Mas, enfim, cada um é responsável pelas suas ações e pelas suas responsabilidades, nunca pelos outros. Né? Primeiro é você, primeiro você tem que existir para poder ajudar alguém, até ajudar alguém. Qualquer ação depende da sua existência, né? Da sua integridade, mesmo que seja uma ação boa, ação ruim. Então, primeiro, todo mundo quer buscar a sua própria proteção. Agora, obrigar o outro, proibir o outro, obrigar o outro a fazer algo por conta de você mesmo, isso é errado. Então, Se os dois concordam, ok. Agora, fazer todo mundo concordar é muito difícil, né? Mas obrigar ou proibir, sai do consentimento, senão não existiria essas duas palavras, né? Obrigar e proibir pressupõe que não houve consentimento. Então, isso é antiético. sim, né? Não tendo as obrigações, você teria que lidar também com as suas responsabilidades, né? Claro. Sim, sim. Porque existe um outro assunto na esfera jurídica, né? São as externalidades, que são as consequências positivas e negativas de alguma ação. Por exemplo, no pessoal que estuda direito, sempre ouço esse exemplo, né? Quem estava explicando, eu ouvi uma vez, que você pode causar a morte de alguém sem, mesmo tendo uma intenção ao contrário. Você vai lá ver alguém na rua e acha que é um amigo seu e fala, porra, fulano, vou lá dar um abraço nele. De longe. Aí você, quando chega lá, descobre que não é ele, mas você já foi lá e aí, beleza, você já deu um abraço nele. O cara é cardíaco, é uma outra pessoa cardíaca que toma um infarto lá e morre. Você teve uma puta intenção positiva, mas o cara teve um problema. Você vai ser culpado por isso? Não tem sentido, porque não é esperado que você soubesse que o cara era cardíaco, que todo mundo pode morrer por conta disso e tal. Não é esperado que todo mundo saiba, que todo mundo se previna a esse ponto. Fala, nossa, alguém pode morrer se eu for lá e falar, olha, efusivamente, querer dar um abraço. Assim como também não é um outro exemplo, eles dão uma coisa bem crítica. Durante uma gravação de um filme, um ator, todo mundo é ator ali, tem que fazer a cena de matar o outro, né, com uma arma falsa, com uma bala de festim, né, com efeito especial ali, muito de forma maliciosa, obviamente, coloca uma munição de verdade na pistola ali, no revólver, e o cara dispara e o outro morre. O cara tem que ser penalizado por isso? Tem que ser preso, incriminado por isso? Não, nem no positivismo, no direito comum, né, da justiça vigente hoje no mundo, é visto assim, porque não é esperado que nessa situação o ator ali, ele tem que verificar se aquela munição é ok, se as condições todas estão ok. E, aliás, teve um exemplo disso na história, eu não sei a idade de vocês, mas teve um exemplo disso na história, no cinema, em que o Bruce Lee, vocês sabem dele, é um cara que lutava Kung Fu, né? Ele morreu por conta disso. Ele morreu no cinema com uma bala de verdade quando deveria ser de festim. Pô, caramba. Era um cara que queria matar ele, né? E conseguiu dessa forma, né? E Pedro, você tem alguma pergunta? Fala aí, Pedro. Peraí. O quê? Pronto. Mataram o Bruce Lee? Como é que é? Eu não sei se eu estou sabendo exatamente, se eu estou lembrando exatamente corretamente da história, mas ele morreu
numa gravação de um filme. Não sei se o contexto foi exatamente esse, mas eu acho que alguma coisa sempre, quando eu lembro dessa história, é isso. Alguém que botou uma bala de verdade numa pistola, e ali a cena era dele alguém atirar nele, né? E a pessoa acertou, né? E a bala era de verdade. É isso que eu preciso pesquisar de novo, espero não estar errado, mas eu sempre ouvi essa história. E ele morreu numa gravação de cinema, né? Agora, a questão é, o cara que atirou, o ator, né, que atirou, sabia que a bala era daquele ali. Agora, se o cara sabia, né, se ele confessar que sabia, aí sim. Ele agiu voluntariamente, com dolo, né, com intenção, para matar alguém, né? Aí muda o contexto. Então... Pô, tá... Então ele assumiu, né? Isso, daquilo, né? Pô... Caralho. Aliás, e tem gente no mundo maluco o suficiente para falar, para confessar, não, eu queria matar ele mesmo, né? Tem gente que a maioria das pessoas vai negar, vai querer esconder, mas tem gente maluca o suficiente para falar, eu queria matar, tô assumindo aqui que eu queria matar ele. Tem gente de tudo no mundo, né? Vamos lá, Pedro, alguma pergunta? Vai. Eu queria saber mais sobre política, cara. Como é que você vê o cenário político atualmente, cara? Do Brasil? Uma piada, uma coisa evolutiva ou continua aquela mesma coisa? É uma zona, né? É um bando de gente querendo poder e usando um discurso bonito, né? Porque senão não cola, né? Senão não teria apoio para mandar no resto, né? É isso, política, né? É usar o bem comum para o interesse individual, né? Usar a história do bem comum, a falácia, né? Do bem coletivo e tal, para que um grupo controle o resto, né? E as mudanças que acontecem de um lado para o outro, isso a curto prazo não muda muito, a gente percebe, né? É tudo que os caras... O mundo vai mudando a cada 10, 20 anos, a gente vê muito mais diferença, né? 30 anos. Tudo que os caras fazem é pelo poder, né? Tudo que... Somente pelo poder. Tem muita gente ingênua lá que quer ajudar e falar, eu vou lá para melhorar, vou ser honesto na política. Mas o sistema não é esse, né? Mesmo que seja muito menor, no caso, por exemplo, na Suíça. Tem um puto exemplo na Suíça, da Constituição deles, da formação do Estado suíço, que lá é bem ao contrário do que é aqui ou em outras ditaduras, né? Indo para um outro extremo. Lá a Constituição, né, as regras, todas as regrinhas que estão lá foram concessões das pessoas ao Estado. O Estado pediu, né, como se tivesse pedido que as pessoas, você deixa eu mandar nessa coisa aqui, mandar nessa regra aqui, aí as pessoas falam, ok, então você que vai cuidar dessa parte aqui. Lá é assim, agora aqui é tudo o contrário, né? Você quer fazer alguma coisa na rua, montar sair de algum jeito na rua, montar algum negócio na rua, até dentro de casa, dependendo do lugar do mundo, né? Você tem que pedir permissão. Né? Aliás, hoje tem a regra até da ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, para você hoje colocar um prego na parede, parafuso na parede do apartamento. Você tem que preencher um formulário para entregar no condomínio do seu prédio, dizendo o que você quer fazer, quantos pregos você quer colocar, ou se você quiser quebrar a parede e tal, mas inclusive até mesmo que seja para um parafuso na parede, é sério. Esse ano eu tive que fazer em casa. Claro que se for quebrar a parede é melhor avisar, né? Porque você pode mexer numa estrutura e tal, e também ter que consultar a planta do prédio para saber se não vai mexer numa coluna estrutural e tal. São questões estruturais, o prédio pode cair se você mexer numa coisa errada, você como leigo, né? Ou mesmo que se chame algum profissional, e o profissional não se interessa em saber da estrutura do prédio e vá quebrando uma parede indiscriminadamente e quebra uma coluna central lá do prédio e põe o prédio todo em risco, né? Mas hoje até para um parafuso na parede você tem que avisar o seu síndico, e aí você preenche o formulário, é mais uma formalidade, né? No caso do parafuso. Mas ele tem que pedir autorização, no caso do parafuso ele mesmo autoriza, agora em coisas grandes, a reforma, ele vai pedir autorização para algum fiscal da BNT, que segue essas normas da BNT, para te autorizar a quebrar a parede. E é lógico que as pessoas têm interesse em não derrubar o prédio, mas muita gente não sabe e não liga. Mas essa é uma regra, por exemplo, que todo mundo tem que... Se todo mundo fica sabendo, né, do risco, pô, pode cair o prédio se alguém mexer numa coluna errada. Todo mundo no prédio vai se interessar em falar, porra, então, peraí, toda vez que alguém tiver essa intenção, fazer uma reforma aqui,
que chamar algum técnico, tem que examinar de tal forma e tal. Todo mundo vai se interessar nisso. Eu já vi, aliás, tem o, não sei se você já viu no canal Encapsula, lá, do Peter Gunieri, ele Eu já contou ouvi uma história, falar. ele contou uma história uma vez que num prédio que ele morou, ele, numa das reuniões do condomínio, ele ficou abismado de ver uma pessoa que queria fazer uma reforma e querer, por isso que eu citei esse exemplo, uma pessoa queria derrubar uma parede, fazer a reforma no apartamento, e ia modificar de tal forma que ia limar uma coluna central do prédio. Ele falou, puta, se isso for aprovado, eu vou me espero mudar aqui antes, porque o prédio vai cair. Aí isso não foi aprovado, né? Mas era uma coluna central, o prédio podia descer por conta de um pedaço da coluna do prédio, né? E isso é verdade. Pode não cair por conta das outras, mas todo prédio é construído de uma forma única estruturalmente para se aguentar ali, né? Pode ter alguma sobra, né, de projeto ali para que menos peças aguentem mais pesos, né? Mais forças, né? Cargas do prédio todo. Mas enfim, tinha uma pessoa lá que queria tirar uma coluna central que passava pela sala, né? Pra fazer essa reforma, né? Ele falou que não, espera mudar antes aqui. Aquilo ficou no impasse, demorou muitos meses. Ele acabou se mudando antes do prédio lá, né? Boa, boa. Queria agradecer, Stanley Calderelli. Muito obrigado, cara, por aceitar o nosso Imagina, singelo eu adoro bater convite. papo aí. Já estamos acabando? Sim, claro. Você é de onde, Stanley? Rapaz, Eu sou de São Paulo, eu sou de Itapetininga, do interior do sul do estado de São Paulo, mas eu vivo em São Paulo faz uns quase 20 anos. Boa. Queria agradecer. Onde as suas redes sociais, onde você quer divulgar aí, pra gente deixar aí na descrição? Eu uso mais o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, se procurar por Stanley Calderelli, você acha todas elas. E eu só uso muito mais, assim, para extravasar, né, o que eu tô pensando, bater papo com alguém, discutir alguma coisa com alguém, no Twitter mesmo. E lá é Stan Calderelli, né, mas Stanley Calderelli também acha. Mas eu não produzo conteúdo, eu não faço nada, eu falo que eu sou Zé Ninguém, como um monte de gente na internet, né, eu não produzo conteúdo, não tenho programa, não tenho canal de YouTube, não tenho nada. Eu só tô na internet interagindo, batendo papo e divulgando aquilo que eu pensei, o que eu quero que mais gente entenda, como eu entendi. A ideia é essa, né? Quando a gente fala alguma coisa, né? A gente quer adesão, né? A gente quer adeptos ao que a gente descobriu, o que a gente pensa. Né? Mas não faço nada demais na internet. Boa. É isso, vou deixar aqui o Instagram dele na descrição. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Queria agradecer novamente ao Stanley. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau. 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 Se ainda está gravando, então tá de boa. Então dá um minuto de palavrinha.